Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço sobre o Brasil e o mundo. Como lugar de debate, eu sempre digo, o mais importante é a sua opinião, então deixe nos comentários se você concorda, se você discorda, se você quer debater, eu respondo a todos. Também eu peço encarecidamente que você não deixe, já no comecinho do vídeo, de apertar o polegar para cima, dar aquela curtida. Se no final você não gostar, você descurte. Mas não se esqueça, dê agora, porque depois você sai, não curte. Quanto mais curtidas, maior a visibilidade, maior o debate que esse vídeo pode gerar. E se você acompanha aqui os nossos vídeos semanalmente, está começando a ver agora e gostar, se inscreva, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito, e aí você ativa o sininho do lado, você recebe as notificações toda vez que a gente lançar o vídeo. Bom, a ideia do nosso vídeo hoje, eu demorei a lançar, porque eu estava pensando em fazer uma análise das eleições. Eu já fiz em 2 vídeos passados, enfim, no vídeo passado em outro. Mas eu pensei, não, tem muita gente fazendo análise da eleição muito mais aprofundadas e melhores que as minhas, e para todos os gostos, para quem acha que a direita ganhou, que a esquerda ganhou, enfim. E eu achei melhor focar o meu olhar para outra coisa que tem me assustado muito, que é o processo, a culminância do processo de desmanche dos serviços públicos. Eu acredito, essa é a primeira ideia que eu lanço aqui para debate, que o processo de desmanche do serviço público ele é um processo de longa data, seja pelo descaso de alguns governos, ou pela incapacidade de dar conta de um processo de fragilização de serviços públicos, seja como, principalmente depois do golpe, uma proposta de desmanchar, de fatiar, de rapinar o Estado brasileiro para atender a interesses econômicos, de grupos econômicos que querem explorar esse Estado ou os recursos outrora destinados a esse Estado. Quando eu digo Estado aqui, estou dizendo os serviços públicos, a máquina pública. Então, eu vou fazer esse pequeno traçado, tendo em vista que há aí a coroa dessa tragédia para ser votada, que é a reforma administrativa, que deve entrar para discussão no Congresso, e a gente precisa resistir a isso no ano que vem. Essa reforma administrativa coroa esse processo e abre as portas que faltam abrir para que o Estado brasileiro seja fatiado, desmanchado e os serviços públicos sejam ou fechados ou colocados a serviços de interesse que não da população. Então eu vou fazer esse traçado sobre o processo de desmanche do Estado. Vou falar mais sobre ciência e tecnologia, que é a minha área. Eu estou até com a camiseta aqui, não é o desmanche da ciência e tecnologia. E essa camiseta tem mais de 10 anos. Além do fato dela servir um cara gordo como eu ainda, é sinal de que bem ou mal estou me segurando, mas também é o fato de que esse processo é um processo de longa duração. Está aí antes até do governo golpista, enfim. As dificuldades estão aí, é claro que elas pioraram muito, como eu disse, depois do golpe. Essas dificuldades surgem, desde que eu estou no serviço público, com a falta de recursos. Qualquer pessoa que trabalha no Estado brasileiro, qualquer servidor público que trabalha numa escola, num hospital, num museu, sabe que sempre a gente tem 2 tripés que são muito falhos. Primeiro, a falta de recursos para dar conta das atividades cotidianas e para dar conta daquilo que a gente precisa fazer para dar um salto, para prestar um melhor serviço de qualidade, e a falta de concurso público. Para pegar a área de C&T, como é que a gente faz pesquisa de ponta, já que os governos adoram dizer, com exceção do governo Bolsonaro, que não gosta da ciência, mas todos os outros gostam de dizer, não, ciência é futuro, ciência é mais saúde, ciência é uma qualidade de vida melhor, ciência é saída da crise. Como eu vou fazer ciência num país se eu não tenho verba para desenvolver uma pesquisa, para comprar insumos, para equipar um laboratório, para permitir que meu pesquisador tenha acesso a uma biblioteca, o meu pesquisador, o meu trabalhador, para formar aquela mão de obra altamente especializada, que às vezes não necessariamente é um pesquisador, mas é um técnico altamente especializado que eu preciso mandar a curso. Se eu não tenho verba para isso, eu já estou matando de saída a atividade essencial para ficar na minha área, ciência e tecnologia. Mas a verba que falta não é só para isso, falta verba para pagar a segurança, para pagar a limpeza, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água. Essa é a realidade da ciência e tecnologia brasileira e essa é a realidade de qualquer serviço público brasileiro. Quem trabalha numa escola, eu também sou professor, sabe das dificuldades para a gente conseguir, para ter bons livros, material didático, para ter condições, inclusive, estruturais nas nossas escolas para que a gente possa fornecer a melhor atividade para os nossos alunos. Então, a falta de recursos ela é reconhecida por todo mundo e dizem que nunca tem recurso. Para ficar na ciência e tecnologia que eu conheço mais, mesmo antes dos governos que se diziam mais sensíveis, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que não é todo o sistema, ele coordena boa parte das unidades de pesquisa e boa parte da formação da mão de obra via bolsas
para profissionais jovens da área, mas não só ele, né? O Ministério da Educação também faz isso, o Ministério da Saúde também faz ciência, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, ele tem como recurso do governo, invariavelmente, ao longo da série História, algo em torno de 0,15% do orçamento da União. O orçamento da União, eu sempre digo aqui, que 45% a 47% vão esse ano para pagamento de juros da dívida pública, para alimentar banqueiro, para alimentar rendimento de pessoas que não estão investindo para fazer a economia girar. É dinheiro guardado. Enquanto isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia precisa dar conta de laboratórios altamente especializados em todo o país, institutos de pesquisa altamente especializados em todo o país, com 0,15% do orçamento. E a gente vai sofrer uma situação no que vem, né, num governo que não tem muito apreço pela ciência, a gente sabe disso, ele mesmo diz isso, de situações de órgãos que não vão ter dinheiro para fazer coisas básicas, como pagar suas despesas correntes, que dirá formular pesquisa. Veja bem, numa área que é considerada área de ponta para sair de crise, onde os países do mundo investem 4%, os países desenvolvidos do mundo, 4% do seu PIB em ciência, a gente está aqui brincando de, no Ministério da Ciência e Tecnologia, 0,15%, e onde a gente tem fonte de receita, como fundos setoriais, que é dinheiro vinculado a determinados impostos, que a gente poderia ter esse dinheiro guardado, investir em pesquisa, investir em maquinário, esse dinheiro é contingenciado para pagar aqueles 47% de juros da dívida pública. Além disso, como eu disse, faltam concursos públicos. Sem concurso público em qualquer área, eu não consigo prestar um serviço. E áreas altamente especializadas, como a ciência e tecnologia, nos seus vários campos, né, na área espacial, na área da medicina, na área da física, da matemática, tem um agravante. Eu preciso contratar gente que conviva com os antigos pesquisadores, com os antigos técnicos, com antigos profissionais, para que esses passem o seu know-how, para que esses passem o seu conhecimento. O que acontece é que essa reposição de mão de obra, ela não é contínua nem constante. Até pouco tempo atrás, só as IFES tinham conseguido algo, se eu não me engano, as IFES tinham conseguido algo do gênero, tipo um programa de contratação de mão de obra contínua para que o serviço, a prestação de serviço que os institutos federais de educação fazem, não fosse estancado. Fora eles, ninguém. Então você imagina uma área de pesquisa médica como a Fiocruz, né, que um pesquisador vai se aposentar, a dificuldade que você tem de repor aquela mão de obra, né, de alguém que é mais inexperiente na maioria das vezes e precisa às vezes conversar com aquele responsável pelo laboratório. Estou falando da Fiocruz, poderia falar do Instituto Nacional de Tecnologia, do Laboratório Nacional de Computação Científica, que são áreas que fazem pesquisa de ponta. Há muitos anos a gente não tem concurso público, há muitos anos a gente não tem verba. Nas carreiras de ciência e tecnologia, a média de idade hoje é toda a próxima aposentadoria dos servidores das carreiras. A gente pode, em 4 anos, um pouco menos, colapsar o sistema, porque a maioria dos nossos servidores podem se aposentar. Pesquisadores, professores podem se aposentar. E como a área de ciência e tecnologia, outras áreas. E com a reforma da Previdência, que retira direitos, e com as ameaças constantes da reforma administrativa, que ameaça com demissão, perseguição política, a tendência é que gente que hoje está trabalhando, mas já poderia estar aposentado, acelere seus processos de aposentadoria. Então o sistema está num processo de crise que é construído de longa data. Essa camiseta foi contra a falta de verbas e foi contra a falta de concurso tem 10 anos. A situação só piora. Com o Temer, na desculpa da crise econômica, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que é dos maiores absurdos já aprovados no mundo. A Emenda Constitucional 95 diz que o governo não pode aumentar despesas para além da inflação para áreas que são a sua obrigação primeira: saúde, educação, segurança, pesquisa. Todas essas áreas que o governo deve investir, tudo que o governo deveria investir, está congelado, porque isso é um congelamento. Ele não pode botar um centavo a mais. Então, por exemplo, temos o efeito da pandemia. Se o governo quisesse injetar um dinheiro em pesquisa, não que isso vai adiantar, porque pesquisa demanda tempo e o desmanche é de longo prazo, mas que ele injetasse dinheiro necessário agora, o máximo possível, ele teria dificuldades, ele teria que descobrir um santo para cobrir outro, porque esse dinheiro está engessado. Sabe o que não está engessado? Os 47% da dívida pública. O governo, ele economiza na sua saúde, na minha saúde, na sua educação, na minha educação, na nossa segurança, para pagar juros da dívida pública. Ah, ele pegou emprestado, tem que pagar. Eu não estou nem discutindo isso. Eu estou discutindo o que é a prioridade. As pessoas morrendo no hospital de Covid, a gente não pode discutir isso, que a gente tem que pagar juros de dívida pública. Essa é a prioridade. Isso o Temer criou com a Emenda Constitucional 95, com o voto da base de boa parte do governo atual, inclusive do atual presidente da República.
Em 2018, próximo ao fim de seu governo, pouco antes da eleição, o Temer aprovou o decreto 9.507. Notem que os governos, quando eles querem montar um prédio, uma estrutura para desmontar o Estado brasileiro, ou para fazer algo rápido, eles optam por decretos. Decretos não passam pelo Congresso. O presidente assina e está feito. Ele aprovou em setembro o decreto de 2018, 9.507, que permite a terceirização total de serviços públicos. Então veja bem, eu não dou verba, eu não faço concurso e eu permito a terceirização total de serviços públicos. Você pode perguntar, Benito, qual o problema da terceirização? Terceirização pressupõe que aquele profissional que vai trabalhar ali não necessariamente vai ser contratado por um critério de qualidade, por concurso público, e não necessariamente vai ter a segurança para poder desenvolver de forma independente seu trabalho. Por exemplo, não se sujeitando a interesses políticos, econômicos de plantão para desenvolver a sua pesquisa ou para desenvolver as suas atividades. Para pegar um exemplo do sistema de CIT, o IBGE, que faz pesquisas, ele já foi atacado por esse governo por dar números com os quais o governo não concorda, mas porque cumpriu o seu papel, ele deu os números reais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sofreu ataques aos seus servidores de um presidente que disse que os dados sobre o desmatamento na Amazônia eram mentirosos, quando não são. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais cumpriu sua obrigação, deu os dados. Imagine um servidor sem estabilidade, um servidor sem uma perspectiva de carreira, um funcionário, no caso, terceirizado. Qual uso político o governo vai fazer disso? Então, a possibilidade de terceirização total foi no decreto do Temer. O governo mandou, eu vou deixar a reforma administrativa por último, a gente tem vários vídeos aqui analisando a reforma e eu peço que vocês olhem que eu não vou entrar em detalhes. A reforma, ela coroa isso tudo. Eu vou falar rapidamente com ela, mas deixa ela para depois. O governo lança a reforma, mas não aguentando, ele lança 2 decretos. O governo Jair Bolsonaro. O decreto 10.530, em que centralizava a gestão do SUS, da lógica do SUS, das unidades básicas de saúde, da UPA, do médico de família, na mão do Ministério da Economia. E a sociedade gritou, porque todo mundo viu, isso aí é para privatizar, isso aí é para tirar da questão técnica e para ver a questão econômica do gerenciamento de uma rede, de um sistema que é sensacional, de um sistema que é integrado, ou seja, as pessoas estão pensando em fatiar um sistema integrado para privatizar, porque é isso que a reforma administrativa aponta, e as pessoas gritaram, essa medida, esse decreto caiu. Só que ele manteve o decreto 10.531, que ninguém fala. O decreto 10.531 diz que todos os órgãos públicos, toda a administração pública do país, a ciência e tecnologia, a saúde, a educação, só vão poder se planejar a partir de critérios do Ministério da Economia. Ora, a gente já tem as limitações de ordem orçamentária e econômica. Que critério o Ministério da Economia pode dar técnico para um instituto de pesquisas espaciais, ou para o Instituto de Pesquisa da Amazônia, ou para o IBAMA, ou para o Instituto Nacional do Câncer, ou para a Fiocruz? Por que se centraliza as decisões de como esses órgãos altamente técnicos vão ser geridos na mão do Ministério da Economia? Se perguntem por quê. Para terminar, para coroar com a reforma. Estamos montando uma estrutura para a privatização do Estado. A reforma administrativa permite, a partir do momento que ela está aprovada, que qualquer órgão público tenha sua gestão privatizada. Gestão privatizada, para quem não sabe, é o modelo das organizações sociais da saúde do Rio. No meio da pandemia, o sistema de saúde do Rio está em crise. Por quê? Porque é um modelo de gerenciamento que privatiza a gestão. Veja bem, os hospitais, as UPAs, as unidades de referência de tratamento de saúde, elas não deixaram de ser públicas. A gestão delas é feita por uma empresa privada que contrata a bel prazer, que recebe dinheiro público e administra esse dinheiro sem transparência. Então, no momento da pandemia, a gente está vendo o que é falta de controle e transparência. Hospitais que não funcionam, os hospitais de campanha também são por modelo OS, ninguém sabe onde está o dinheiro, profissionais que estão arriscando sua vida na linha de frente no combate à pandemia, sem receber salário, sendo mandado embora para depois ser recontratado quando muda a OS, para não ter direito a férias, para ter seu fundo de garantia reduzido, quando esse fundo de garantia é depositado. Então você vai permitir a precarização total, porque você vai permitir que aqueles órgãos que ainda possam ser lucrativos para o interesse do grande capital, dos grandes empresários e dos políticos de plantão, possam ser privatizados. Se eu não tenho mão de obra, se eu permitir a terceirização total, se eu não tenho dinheiro e crio caos, eu crio uma reforma que coroa isso tudo, que diz o seguinte: a partir de amanhã mesmo, do dia seguinte da aprovação da reforma, uma prefeitura, por exemplo,
pode decidir passar a gestão das suas escolas ou de grupos de escolas para uma determinada empresa, para uma determinada organização social, ou mesmo para uma empresa privada. Ainda bem que isso aqui é um país sério, mas imagine que num país pouco sério, essa empresa privada, essa organização social, pode ser de alguém amigo do prefeito ou de um vereador que não queira aparecer e seja tímido. Isso vai acontecer com as escolas, vai acontecer com os hospitais, vai acontecer com os institutos de pesquisa, que têm informações estratégicas para o país. Poderão ter suas informações acumuladas ao longo do tempo disseminadas para outros interesses que não o interesse do país. Esse é o processo, essa é a coroação. A reforma administrativa coroa um processo de desmanche perigosíssimo do Estado brasileiro, que tem como consequências a perda de serviço público para a população não vai ser mais atendida naquilo que é essencial para ela, ou se for atendida, vai ser a um custo muito grande, seja um custo financeiro, seja pela ineficiência dos serviços. Tudo isso com a desculpa de que vai melhorar o sistema. Nunca foi para melhorar o sistema. Como a reforma trabalhista não foi para melhorar o sistema, como a emenda constitucional 95 não foi para melhorar a economia do país. É tudo um grande projeto para que cada vez mais os recursos do Estado, do governo, que são poucos, que são o nosso dinheiro, sejam focados para aquilo que interessa. Para as elites econômicas e para as elites políticas, que são parte dessas elites econômicas, são parceiras. E nas elites econômicas está aí a grande imprensa que faz a propaganda dessa grande mentira. Então recursos públicos que já são escassos ou vão pagar juros da dívida ou vão servir para alimentar gente que vai gerir mal os serviços públicos que a gente precisa. Ou a gente se toca e reage contra a reforma administrativa, ou a gente está entrando na barbárie com um único objetivo: alimentar a gula de gente que parece que nunca está satisfeita em ganhar dinheiro. Está na hora de reagir. Está na hora de parar de acreditar que essa lógica é para melhorar o país. Se pergunte. Nos últimos 4 anos, quando esse projeto se desenhou a partir do governo Temer, emenda constitucional, os decretos dos Bolsonaro, a reforma administrativa, a sua vida melhorou? Vocês acham que o governo está preocupado com a vida da população? No meio de uma pandemia onde ele diz que todos vamos morrer? Ou a gente toma nas nossas mãos e cobra dos parlamentares, nossos representantes, responsabilidade com o nosso futuro, ou a gente vai entrar numa barbárie que tem um único objetivo: enriquecer, matar de gula quem já está podre de rico.